na minha condição pessoal, uma maneira de contribuir de alguma maneira para o desenvolvimento de Guarapari. E eu fiz como parlamentar, fui eleito, reeleito e reeleito novamente pela população de Guarapari, cada vez com uma votação mais expressiva. Tive a felicidade de ser presidente da Câmara por 8 anos, 4 mandatos, e sou muito grato à população de Guarapari e estou pronto para desafios novos, né? Eu acho que a gente tem que ter sempre perspectiva de crescer, de buscar sempre o novo, de se adaptar às novas realidades da vida. O mundo vive hoje, é um mundo cibernético, é um mundo do imediatismo, é um mundo da comunicação, né? Nós temos notícias do mundo a todo instante, né? Não é aquele negócio mais de você esperar uma semana para receber uma notícia. Então, eu acho que nós temos que estarmos bastante antenados, ligados nas necessidades sociais que aí estão, para que nós possamos fazer a diferença, minorizarmos um pouco as necessidades da nossa sociedade e ajudarmos nesses conflitos que existem do ser humano, que é natural e que nós estamos aí para viver e para dissipar essas dúvidas. Fabiano dos Santos, só fazendo a colocação, né, que eu falei que o Marcos Borges é ex-vereador, ex-presidente da Câmara, e que agora, atualmente, ele é secretário executivo do PMDB. Fabiano. Sim, feito esse introito, por sinal muito bem feito, vamos aprofundar, né, Jorge? Jorge falou que tem que passar pelo crivo aqui dos três, então vamos ser mais mais finalmente. Mais incisivo. O Jorge tem essa particularidade de ser mais incisivo, como ele falava com a gente em off. Então, feito esse introito aí, por sinal muito bem feito, vocês veem de casa, vocês conhecem o Marco Borges como uma figura pública. Talvez os que não conhecem, novos guaraparienses, como o Jorge aí, a gente está recebendo uma grande camada de gente nova vindo para Guarapari em função dos atrativos de emprego e renda, em função de uma série de outros fatores. Quem não conhece está conhecendo agora o Marco Antônio da Deboche, que por sinal articula muito bem, daí eu acredito que um dos fatores que o credenciou para 3 mandatos à Câmara Municipal. Bom, mas eu queria ser mais objetivo. Você falava em off e eu pude perceber o seguinte, até anotei aqui, que é uma coisa que também me chama muita atenção. Pobreza de conteúdo. Eu vou ser bem direto. Uhum. As intervenções, as ingerências que vocês quiserem fazer, fique à vontade. O programa tem o nome de Em Debate, é para obedecer essa natureza. Mas pobreza de conteúdo. E a gente vê hoje, eu estava ali mexendo, ali ajudando o pessoal da técnica, mas eu estava ouvindo, estava com minhas antenas ligadas, como diz o Juvenal, antena, né? Minhas antenas ligadas, captando alguma coisa aqui. Então, falava-se de pobreza de conteúdo, quando a gente fala em termos de legislativo hoje. Daí a falta de debate, daí as colocações que ele fez depois, a gente vai poder discutir isso em maiores detalhes. E o Jorge falava o seguinte, já existe um formato, já tem um formato pronto e as coisas acontecem mais ou menos dentro daquele formato sempre. E isso, vou até abrir um parênteses, teve aqui o ex-vereador Franz Tristão, desse programa. Nós iniciamos aí uma série, já que nós estamos aí numa prévia de pleito, nós iniciamos uma série de trazer aqui políticos, ex-vereadores, ex-prefeitos. Então, ele falava aqui o seguinte, que há uma emenda, uma proposta, né, uma PEC, proposta de emenda constitucional, que poderá aumentar o número de vereadores. Eu vejo isso como um fator positivo quando você aumenta o nível do debate. Não, pelo menos quantitativamente, né? Legal que seja quantitativo tem que ter a qualidade e qualitativo, mas pelo menos quantitativamente a gente já melhora. Então, Marcos, você falava de pobreza de conteúdo, eu concordo com você. Você vê, por exemplo, o debate resumido a poucas pessoas no legislativo. E isso eu acho que dificulta resolver os interesses da coletividade. Você falava que vê as coisas por um prisma de coletividade. E eu também. Uhum. Eu acho que a sociedade precisa disso. Então, Jorge, Tião, o próprio Marcos, que levantou a questão, vamos tentar ser mais claros quando a gente fala em pobreza de conteúdo. Que conteúdos seriam esses e que pobreza é essa? Por favor. Bom, é um assunto, e aliás quero parabenizá-lo, né, por esse início, né, já dá mostra da importância desse programa Em Debate.
porque traz oportunidade a você de ouvir os pensamentos. Eu sou conhecido como Marquinhos, né? Eu quero ter que fazer um adendo, que se você ligar lá para minha casa e falar que quer falar com o Marco Antônio, né? É complicado, mas todo mundo me conhece como Marquinhos, e eu gosto de ser tratado assim, Marquinhos Borges, mas o meu nome é Marco Antônio Nader Borges. Então, porque às vezes você pode ouvir falar e não associar a pessoa, né? Então, sou eu mesmo, com o maior prazer. Eu acho que nós temos que voltarmos ao descobrimento do Brasil. O Brasil, eu sou, inclusive, vou falar, mas eu sou neto de português, né? O pai do meu pai, Manuel Marques, português, vindo para o Brasil, falecido. Então, por que eu estou falando isso? Porque quando houve o descobrimento do Brasil, houve um princípio de colonização, mas não foi uma colonização de fato. Foi uma exploração das nossas riquezas e dos nossos potenciais. Então não se preocupou, na verdade, durante mais de 200 anos, em se dar um conteúdo ao nativo, né? A preocupação era dominar o povo, que aqui estava, principalmente os indígenas, e explorar a terra, para levar as riquezas para sustentar a burguesia europeia, né? Então nós sofremos muito com a nossa formação. Então nós patinamos muito. Antes nós tivéssemos tido a colonização francesa ou holandesa, que estiveram por alguns períodos em algumas regiões do Brasil, que talvez nos trouxesse uma colonização mais forte e uma origem mais forte, principalmente cultural, histórica, com respeito às tradições, e buscando um desenvolvimento. Se você pegar, sem querer elevar muito o tom da crítica, mas Portugal da Europa é um dos países menos desenvolvidos, né? Então nós não tivemos esta sorte, né? Então isso foi por quê? Porque os gerentes na época, os gerentes que para cá vieram com segundas intenções e não vieram com o conteúdo necessário para trazer para esse continente, que o Brasil é um continente, não é um país só. Cabe a Europa inteira dentro do Brasil, né? Portugal, por exemplo, é menor que o Espírito Santo. Então é necessário que as pessoas estejam preparadas. E tem que se dar oportunidade para o povo. Por que nós não temos? Por exemplo, a nossa democracia é uma democracia, essa democracia moderna e contemporânea, ela é recente. Ela não tem 30 anos. Então, depois da nova Constituição, com a abertura democrática, com a liberdade de imprensa, se restabeleceu o debate. Isso não era possível há bem pouco tempo atrás. Então, a sociedade, havia uma repressão muito grande, os órgãos estudantis, as faculdades, os diretórios acadêmicos, eles não podiam se manifestar, a imprensa, então havia um bloqueio do acesso à informação e à cultura. Então, eu entendo que conteúdo é a formação do cidadão. Hoje nós temos uma evolução, o Brasil caminha para um modelo econômico mais justo, né? Nós temos aí índices já de desenvolvimento do setor humano, que é o mais importante, que é o chamado IDH, já tirando milhares e milhões de brasileiros daquela faixa da miséria total, né? Porque o cidadão, quando ele não tem uma certa independência econômica, ele não tem a sua independência como ser humano, né? Como cidadão. Então é necessário que se crie